noite, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso Destrava Psi. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é por que eu não preciso ser concursada ou ter carteira assinada para poder conseguir alcançar uma segurança financeira como psicóloga. Eu sou a Lara, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Eu acredito que é uma questão para muita gente, né? Pelo menos para as pessoas, para as colegas que eu conheço, para algumas psicólogas que eu também acompanho, e que tira a paz, né, de muita gente. Às vezes faz a gente perder qualidade de vida, faz a gente ficar estagnado, né, em determinadas situações, faz a gente não ver outras possibilidades, né, de atuação. Porque, claro que todas nós queremos, né, ter segurança financeira, não ter uma renda flutuante, ter o faturamento que a gente tanto almeja, né, que não seja algo volátil, que seja algo constante, que seja algo consistente. Boa noite, Clara. Eu me dá boa noite porque foi muito especial o que você me mandou no direct esses dias. Gente, vou começar a falar. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão colocando no direct. Eita, no direct. Aqui na caixinha de perguntas, tá? E deem preferência colocar lá, porque eu me perco. Às vezes eu tenho que concluir algum raciocínio. E aí fica tudo mais organizado. Mas a gente pode interagir por aqui, sim. Tá certo? Então, hoje a gente vai falar, né, como eu tava explicando a vocês, sobre essa ideia enraizada, né, que todos nós temos, seja por conta de algum professor, seja por conta da família, né, do marido, enfim, de pessoas que estão ao nosso redor, e da gente mesmo, né, que a gente vai absorvendo tudo que a gente vai tendo contato, de uma cultura que realmente nas gerações anteriores, né, se pregava muito essa questão da segurança financeira por meio unicamente do concurso público. Eu nem vou falar de carteira assinada, né, de emprego fixo, porque a gente sabe que, na verdade, não há essa segurança toda quando a gente está em alguma empresa, em alguma instituição, quando a gente é contratado. Mas, em comparação com a carreira, com o trabalho de um profissional autônomo, todo mundo tem essa ideia, essa crença de que há uma segurança maior, na verdade, né? Que há uma consistência maior. Inclusive, muitas vezes a gente tem mais status, né? Se estiver em determinada empresa, né? O nosso trabalho acaba sendo levado mais a sério. Vou citar alguns exemplos aqui, né, pra gente discutir. Então, isso faz, gente, com que a gente às vezes fique em situações onde a gente não está satisfeito, né? Onde a gente não sente prazer na nossa rotina, que a gente não se identifica mesmo, né? Até. Porque todo mundo fala que você só vai ter essas coisas, né? A segurança, você só vai ter credibilidade, você só vai ter felicidade se for por esses caminhos. E que os outros caminhos talvez sejam inseguros, talvez sejam extremamente flutuantes, né? Que você vai precisar lutar muito, assim, intensamente, 10 anos para poder ter, né, uma credibilidade, para poder ter uma visibilidade, para poder ser visto como uma autoridade, para poder ter uma agenda, a tal agenda dos sonhos. E eu tô aqui para dizer para vocês que isso tudo não é verdade, né? Que a gente pode sim ter segurança financeira dentro da clínica, sendo psicóloga clínica, como uma profissional autônoma. E a gente também pode ter isso associado à felicidade, à satisfação, né? A reconhecimento também. Há uma flexibilidade de rotina, que a gente vai ser dona da nossa própria rotina.
E que isso é incrível. E que isso não vai precisar durar para poder se estabelecer 10 anos, 5 anos, né? Como quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo que eu consegui, conquistei tudo isso com 1 ano de atuação. E parece algo, então você deve ter tido muita sorte. Você deve ter tido muitos privilégios, né? E de jeito nenhum. Foi muito trabalho, né? Muito trabalho, muito planejamento, muito estudo, muita estratégia e que me fez realmente alcançar essas coisas aí que eu sei que vocês querem também alcançar e às vezes ficam bloqueadas por essas crenças, né? Então, de forma alguma eu quero pregar aqui que a gente alcançar uma segurança financeira sendo profissional autônomo é algo fácil. Não precisa ser doloroso. Eu vi até uma frase hoje no Instagram da minha prima, que também é empreendedora, né? Não precisa ser doloroso, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, vai ser trabalhoso. Então a gente precisa ter toda essa visão, né? E também ter um processo de autoconhecimento. Acho que é muito importante também, gente, a gente conhecer como é a dinâmica, né? De você ser um profissional autônomo, de você ser um empreendedor, para saber se você se identifica com isso. Porque se você não se identificar, realmente as coisas não vão fluir. Se você funciona muito melhor à base de uma rotina super estruturada, né? Sem desafios, às vezes, né? Que seja muito menos dinâmica. Se você não gosta de dinâmica, se você não gosta de desafios, se você não gosta de se movimentar, de empreender, de ser criativa, talvez essa vida que a gente está propondo aqui não seja para você, certo? Porque é muito prazeroso, para mim é muito prazeroso viver em toda essa dinâmica, mas porque eu, a Lara, eu não saberia viver dentro de uma dinâmica onde ela não me instigasse, né, a desenvolver tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que, né, que para mim faz sentido, a criar, né, a ter novas ideias, né, de rendas diferentes, né, que às vezes realmente vem algumas dificuldades e essas dificuldades fazem a gente prosperar, fazem a gente crescer, fazem a gente criar, ser criativo, né, a estabilidade talvez que uma vida como funcionária pública proporcione também vem com um pacote de uma dinâmica de vida que não seria compatível com a minha, né? E isso a gente precisa ter em mente, a gente precisa ter esse autoconhecimento, né? Para também não insistir em algo que não faz sentido pra gente. Eu vi aqui que alguém falou. Lara, você acha que essas questões de ser autônomo e conseguir um bom fluxo de pacientes para uma realidade do interior? Com certeza é possível. Eu conheço várias psicólogas e psicólogos, né, que são do interior e que souberam fazer, né, um posicionamento que favoreceu demais a dinâmica deles, a agenda deles, e hoje tem, de fato, conseguiram uma agenda dos sonhos, como a gente fala aqui, né? E tem outro detalhe aí também, gente. Nós hoje temos a realidade dos atendimentos online. Então, se você sabe se posicionar nas redes sociais de uma forma consistente, né? De uma forma estratégica, e alcança e leva o teu conteúdo para quem deve chegar, né? Tem esse alcance, você consegue ter aí também na sua agenda pacientes de atendimento online que né, transcendem essa questão aí de ser do interior ou não. E quando a gente fala assim é muito relativo, porque o interior daqui de Alagoas é muito diferente do interior de São Paulo, né? Sei lá, é muito diferente, são realidades muito diferentes.
E eu conheço psicólogos que trabalham no interior de Alagoas, que têm, né, a agenda dos sonhos, tem um bom faturamento, assim como psicólogos também, psicólogos de capitais, né, que estão travados aí e não conseguem alcançar o que tanto almejam. Então, eu acho que essa questão assim da localização vai muito da gente ter realmente a fazer pesquisa, saber como precificar, né, nossa sessão, como se divulgar, né? O network presencial e o network digital, todas as estratégias aí que a gente faz uso vai funcionar para qualquer localidade, né? Me confirme aí, vocês estão... Ai, meu Deus, chega. Peraí, o roteiro não sai de mim, que eu não sou nada sem você. Me confirme se vocês estão me escutando, porque tem uma coisinha aqui na internet, eu não sei se tá escutando bem. Ai, meu Deus, o que foi isso que eu fiz? Peraí, tá. Então, por que é importante a gente conversar sobre isso, gente? Porque muitas vezes as psicólogas, né, se prendem a essa ideia e acabam, a essas duas categorias de possibilidades de atuação e acabam vivendo de uma forma insatisfeita, sem qualidade de vida, faturando menos, porque a gente precisa falar de fato, né, em dinheiro, né? E às vezes nem tendo segurança nenhuma, porque quando a gente fala de emprego fixo em alguma empresa, né, de CLT, na verdade a gente não está falando de segurança, né, dessa segurança de emprego. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso, desmistificar essa ideia de que você ser um profissional autônomo é algo volátil, né, é algo inseguro, é algo até às vezes visto sem muito status, sem muita credibilidade, não sei. Porque muitas pessoas não conseguem entrar nessa dinâmica justamente por isso. E eu vou contar aqui pra vocês algumas situações, né, que ilustram bastante tudo isso, porque a gente sabe que na prática isso é muito real. Né? Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de passar, assim que eu me formei, tipo assim, eu me formei em junho, em julho eu estava participando disso, eu acho que até antes, a oportunidade de de participar de um processo seletivo de uma escola muito conceituada aqui em Maceió, que a possibilidade de ser selecionada era o meu emprego dos sonhos, certo? Porque a escola tinha muito status e eu sabia que eu ia ter uma boa visibilidade trabalhando lá, porque tinha um retorno financeiro muito bom comparado a todas as outras escolas, né? E porque, ao meu ver, me daria uma base, né, nessa parte financeira para eu poder atender no consultório e ir crescendo aos pouquinhos, porque a minha ideia não era trabalhar só na escola. E aí, Deus foi muito maravilhoso, né? A vida foi muito maravilhosa. Hoje só eu posso dizer, né? Porque na época eu fiquei acabada de eu não ter sido selecionada, né? Eu fui até a última parte da seleção e acabei não sendo selecionada por conta da minha falta de experiência mesmo. Tinha as outras psicólogas, eram psicólogas escolares já de outra escola e isso aí interferiu. E eu fiquei muito triste, porque eu tava contando, eu dei tudo de mim ali, pra aquilo ali. Porque pra mim ia ser muito importante começar assim dessa forma. Inclusive, eu acho que é válido, sabe? Até certo momento você, né, considerar estar aí no emprego fixo. Se você tem essa dinâmica e essa ideia de identificar qual é o momento também de sair, quando não vai estar compensando, entendeu? Mas a gente chega já nessa parte. Então, eu fiquei arrasada quando eu não passei. E logo depois, e aí isso, eu já disse aqui a vocês que quando eu sinto raiva, né, a raiva ela é muito motivadora. Ela é muito energizante.
E aí, quando isso aconteceu, eu fiz, tá, então eu vou focar no que está sob o meu controle. No que eu sei que vai depender de mim. Peraí, viu? E aí eu fiz, vou focar no consultório. Eu já tinha começado com o projeto do Primeiramente. Vou investir nas redes sociais, que eu sei que é isso que hoje em dia vai me dar um retorno legal. E vou fazer tudo que está ao meu alcance. Se surgir outro processo seletivo e eu for selecionada, né? A gente vê o que é que faz. E depois de um certo tempo, que eu já estava no consultório e as coisas estavam fluindo super bem, eu agradeci a Deus mesmo por não ter sido selecionada. Por quê? Porque se eu tivesse sido selecionada, eu ia trabalhar na escola de 7 às 12 ou às 1. Eu só ia poder atender à tarde. E depois eu soube que essa vaga ficou os 2 turnos. Eles mudaram e eles precisavam de uma pessoa que ficasse os 2 turnos. Resultado, eu não ia poder atender no consultório. Eu não ia poder ter o meu espaço para poder empreender, que era o sonho da minha vida, né? Então, aí tá, vai que eu era selecionada, era só um horário, né? E eu ficasse com a tarde para atender. Eu ia, de uma certa forma, me acomodar naquela situação ali, ia ter uma dificuldade maior para poder tomar a decisão que eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco. Ia limitar demais a minha possibilidade de faturamento. Ia viver cansada, né? Acabada, exausta. Porque assim, eu ia trabalhar na escola, mas à tarde eu não ia conseguir no consultório atender até 7 horas da noite. Não sei. A minha sócia aqui, a Manu, faz isso. E eu fico, não sei como é que você aguenta. Assim, o ritmo mesmo. Mas cada um, gente, tem seus motivos pra estar na dinâmica que está. Eu admiro muito ela por conseguir, mas eu, Lara, não funcionaria bem assim. Por isso que eu digo a vocês o quanto que é importante a gente se conhecer. A gente fazer terapia, né? Não precisaria estar falando isso aqui pra vocês, mas a gente fazer terapia e se conhecer. Eu não funcionaria bem assim. E o quanto que não passar naquela seleção foi importante pra mim, pra poder lutar pela minha agenda do sonho no consultório. Eu sei que eu não ia alcançar o faturamento que eu queria se eu estivesse na escola. Tá entendendo? Porque dentro do consultório, eu consigo ter o espaço, eu atendendo de manhã à tarde, eu consigo ter o espaço que eu almejo pra mim. As coisas estão muito mais sob o meu controle. Minha gente, só um minutinho, tá? Eu vou pedir licença aqui pra vocês. Meu Deus, a Gabi vai me matar. Vou só pegar aqui um negócio que chegou e que não tem ninguém pra receber. 1 minuto. É pra mim. Vai. Voltei. Minha gente, tô morta. Porque eu vou dar uma aula de quem é do MCF, sabe? Tá aqui de prova, quem é aluna do outro curso, sabe? Eu vou dar uma aula de 8 horas. Se eu não pedisse minha comida agora, eu ia desmaiar de fome. Só tinha eu mesmo pra pegar, né? Aí eu calculei, acho que é errado um pouco o prazo. Mas, voltei. Vamos lá. Então, depois eu consegui ter essa visão, né? E tantas vezes essas coisas acontecem na nossa vida, a gente fica frustrada. A gente não consegue ver esse lado do quanto que algo que não dá certo em um momento pode nos fazer crescer. Eu amo um vídeo da Jojo. Tem 2 vídeos dela que são muito significativos pra mim. E esse é assim, errinhos. Que é ela falando da nossa estranha relação com o erro, né, na vida. E com as coisas que não dão certo. Então, quando a gente erra, a gente perde, a gente é um fracasso, a gente é
sabe? A gente é ruim. E a gente não enxerga que quando uma coisa não dá certo, né? Outras coisas dão certo depois porque essa coisa não deu certo, né? O quanto que o erro ou algo não dá certo ou o fracasso nos ensina algo. O que é que a gente ganha com aquilo que não dá certo? É muito difícil a gente ter essa visão, né? E graças a Deus que na época eu tive, que eu fiz assim, meu Deus, foi ótimo. Foi ótimo, né? Não ter passado, porque eu ia limitar muito a minha atuação. Eu ia entrar naquilo, ia ser a maior dificuldade para sair depois. Como eu vejo tantas amigas com dificuldade de sair, porque estão ali naquela, sabe? Porque tem essa crença de que precisa daquele emprego fixo para poder sobreviver. Gente, muitas vezes não coloca na ponta do lápis, né? O que é que quantos pacientes no consultório ela precisaria para poder substituir aquela renda que vai ter estando naquele trabalho, que ela vai ter uma carga horária enorme, não vai poder atender, né? E assim, às vezes são 3 por semana a mais, sabe? Isso me deixa arrasada, porque às vezes até colocam, até calculam, mas não conseguem sair, é uma prisão. Não conseguem sair por medo, por muito medo, por tudo que a gente escuta, né? Por tudo que a gente deixa impregnado. A gente deixa bloquear a gente. E aí, queria colocar aqui pra vocês, né, o quanto que é possível a gente ter essa segurança financeira aqui, com o planejamento, né, com o investimento, enxergando o nosso consultório como uma empresa, né, tendo essa mentalidade empreendedora, porque se você não tem, também vai ser muito difícil para você, né? Vai ser difícil. Então, não é um bicho de 7 cabeças, mas não é fácil. Não precisa ser doloroso, mas não é fácil, é trabalhoso, tá? Então, meu Deus, tô péssima. Peraí, velho. Eu passei por essa situação, né, da questão do processo seletivo, e o não passar no processo seletivo me fez canalizar essa energia para poder conquistar. Assim como também eu já disse que outra pessoa me deu uma provocada assim, o que é que você tem hoje em relação a salário que possa me dizer? Eu fiz, o que é que eu tenho? Peraí, que eu vou lhe mostrar daqui a pouco o que é que eu tenho, né? E aí isso me fez ter uma energia para buscar o que eu queria. E essa energia não pode ser só para quando a gente está começando, ela tem que permanecer. Senão, a manutenção da nossa agenda não acontece. A gente não consegue, de fato, ter uma segurança financeira, porque a nossa renda vai ser flutuante, tá certo? Então, eu vim de uma família, gente, que meu pai é funcionário público, né? Os meus irmãos são concursados, são top aí dos concursos. Não sei se algum deles estão aqui. Eles passaram em concurso muito, assim, comparando com outras pessoas. Não vou falar isso não, mas assim, eles passaram de uma certa forma rápido, né? Muito jovens em concursos muito bons. E isso, de uma certa forma, nos dá um certo medo, né, gente? Penso assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir ter essa segurança? Porque eu acho que até a segurança é mais importante do que o número, né? Porque você ter uma estabilidade é muito mais importante, assim, do que o número que você está faturando naquele mês. Que é aquela coisa, meu Deus, quanto que eu vou ter? Eu tô tendo isso esse mês e não sei o que é que eu vou ter mês que vem. Qual o retorno que eu vou ter mês que vem? E, gente, eu nunca experimentei isso. Eu tô falando aqui pra vocês de todo o coração. Eu nunca experimentei isso, porque eu sei que a energia que eu tenho pra trabalhar, a energia que eu tenho pra ter ideias diferentes, me fazem, né, ter essa mentalidade positiva em relação à minha renda. Pra vocês terem ideia, eu rebolei tanto no início, assim, pra poder ter, pra poder alcançar a renda que eu queria, porque no início a gente não tem todos os pacientes que a gente quer, né? E aí o que é que eu fiz? Não sei quem é daqui dessa época,
Mas logo quando eu comecei, eu fazia identidades visuais para psicólogos para completar a minha renda. Eu tinha esse meu lado designer e eu aproveitava o meu Instagram, que tem uma certa visibilidade, que todo mundo sempre foi apaixonado pelas minhas artes, e montei esse projeto, né, de desenvolver identidades visuais para psicólogos. A Carlene fez comigo. Eu tava esquecida, amiga. Você tá melhor? Ontem a gente teve um encontro inesperado. E aí, gente, isso é empreender. Isso é a gente ter mais de uma fonte de renda, né? Muitas pessoas perguntam pra mim outras opções de renda que a gente pode ter quando tá na clínica. Gente, aí é muito relativo, porque quem pensaria... a gente tem os clássicos, né? A gente tem os que normalmente a gente vê, que é formar grupos, tanto grupos terapêuticos como grupos de estudo, dar supervisão, sublocar horários da nossa sala para outras profissionais, para poder ter uma renda extra, dar palestras, oferecer cursos, fazer clubes de leitura. A gente, né, tem esses aí que a gente sabe que normalmente os profissionais que são mais empreendedoras se colocam, né, para fazer. Mas eu juntei duas coisas minhas, né, 2 amores meus, que é a psicologia e a arte, e acabei transformando isso num serviço. Chegou um momento que não dava para eu poder pegar, não acabou a demanda, mas eu não conseguia mais ter esse trabalho porque não compensava para mim, em termos de retorno financeiro e de tempo, sabe? Mas eu sei que se hoje, por exemplo, né, eu quiser, né, ter essa parte desse trabalho na minha vida, eu poderia oferecer. Por quê? Porque eu sei fazer, porque eu tenho um público e eu fui plantando isso, entendeu? A gente precisa ter essa visão macro das coisas. Se a gente enxerga só um pouquinho, a gente fica muito limitado, entendeu? E aí, se eu estivesse trabalhando num lugar fixo, eu não poderia, gente. A energia, não é possível a gente ter essa energia para poder criar, fazer girar, sabe? Ter essas novas ideias. Menino, no instante deu 7h40. Deixa eu ver aqui o que a Arlene falou. A capacidade empreendedora da psicologia é gigante. Antes ninguém falava sobre isso, era muito fechado mesmo, Larinha. Pois é, eu comecei, eu me formei e a Carlene me convidou para poder fazer um trabalho junto. Não teve a adesão que a gente esperava, mas, gente, empreender é isso que vocês precisam ter em mente. Empreender é a gente se arriscar, é a gente investir, é a gente ousar. E se você tem medo de se arriscar, que não é se arriscar com irresponsabilidade, né? Não é você largar o seu emprego sem ter nenhum paciente e seja o que Deus quiser, vai cair do céu os pacientes. De jeito nenhum, não faça isso. Você precisa calcular, você precisa ter em mente, arrisca um pouco. Foi até uma resposta que eu dei recentemente para uma pessoa que me perguntou se valia a pena. Gente, eu não tenho como saber. Eu não sei qual é o teu custo mensal, né? Você precisa ver também o quanto que você tem disponibilidade de tempo. Eu mesmo não sou de fazer uma mudança só quando tá tudo apertadinho, tudo seguro. Porque se a gente espera que esteja tudo seguro para poder fazer uma mudança, isso não chega, porque esse momento ideal não acontece. Se eu esperasse para ter um momento ideal para poder fazer a mudança do meu consultório para aqui, o que é que ia adiantar se no mês que eu ia começar a atender, que ia terminar a reforma, começou a pandemia? Entendeu? A gente precisa ter essa mentalidade empreendedora para poder resolver problemas. Quando eu me mudei para aqui, que eu tive um custo altíssimo com a reforma aqui do consultório, estourou a pandemia, eu fiz, pronto, agora deu bom. E agora? Organizei as coisas e comecei a me remexer. Assim que foi liberado atendimento, que na verdade nunca foi proibido, mas estava todo mundo apavorado,
Assim que foi que eu senti que eu poderia voltar, eu fiquei 1 mês sem atender. No outro mês eu comecei a atender. E aí a gente precisa ter coragem para fazer isso, né, gente? A gente precisa sentir. Sabe o que eu fiz? Procurei saber, procurei me informar com uma médica, infectologista. Ainda fiz live com ela aqui, a doutora Sara, para passar esse conhecimento para vocês. E voltei a atender com a segurança que era possível. Eu preciso pelos meus pacientes e eu preciso por mim, né? E fiz as coisas acontecerem. Fiz, né? As coisas não desmoronarem. A questão é também uma questão de mentalidade positiva, sabe? Da gente saber que muitas coisas estão nas nossas mãos e que a gente faz as coisas acontecerem, né? E eu gosto disso, eu gosto dessa vida assim, de autorresponsabilidade, sabe? Então, deixa eu ver aqui o que a Clara falou. Você tem uma veia de empreendedor e não se acomoda. Se melhora o tempo todo. Isso é fundamental. Você não se permite ficar na prisão do medo. Parabéns, exatamente. O medo, gente, o medo ajuda a gente a pouquíssimas coisas. É como a vergonha. A gente tem, né, os psicólogos, a gente tem essa visão de que todas as emoções são importantes. E de fato elas têm. Todas têm uma função na nossa vida. Mas eu vou dizer, a vergonha, ela quase nunca ajuda. Ela atrapalha muito mais, né, do que ajuda. Se eu pudesse, eu não teria nenhuma vergonha. Mas ela tá aqui enraizada. Eu vou botando ela na marra, assim, de lado. Então, como eu tava falando, eu não concluí. Eu vim de uma família onde essa questão do concurso é muito valorizado. Mas também tem pessoas na minha família que são empreendedoras. A minha mãe é profissional autônomo, né? E eu vi dentro disso tudo, né, que era possível também viver assim. Eu tive psicólogas também que eu olhava assim e fazia, gente, não é desse jeito que o povo fala, não. Eu acho que é super possível, sim, a gente viver de psicologia. Primeiro viver, né? Porque até isso o povo fala que psicologia não dá pra viver, vai pra morrer de fome. Isso é muito, muito irreal, né? Então, normalmente as objeções que a gente tem para tomar posse, né, dessa opção de ser autônoma, a gente, assim, acho que o que prevalece é a ideia de você ter um fixo por mês, né? Ah, mas eu não saio porque eu preciso daquele fixo todo mês. Eu morro de medo de ficar sem isso. Mesmo que, se você atender, a comparação de horas, assim, é surreal, sabe? Mesmo que esse fixo que você recebe por mês, que você fica 40 horas, signifique, sei lá, 4 pacientes na semana. E aí é isso que me indigna, assim, que me deixa... pelo amor de Deus, tenha coragem que vai dar certo, que você se remexa aí e vai conseguir esses pacientes. Porque consegue. Pode ser que tenha um tempo, a gente precisa ter paciência, a gente precisa lembrar que a gente planta para poder colher. Você tem outros impedimentos, né? Mas é muito forte essa ideia daquela renda fixa, né? De uma renda fixa que parece segura e não tem nada de seguro. Ao meu ver, gente, eu prefiro muito mais depender dos meus esforços, né? Das minhas ideias, da minha criatividade. Eu acho isso muito mais seguro do que eu depender de uma empresa que eu posso ser mandada embora a qualquer momento. Mas, né, isso tem a ver com a minha história, isso faz sentido pra mim. Podem até compartilhar aqui, tá? O que é que vocês acham desse pensamento. Então, o que é que impede a gente ter essa segurança, né? Esse pensamento de que precisa ter um emprego fixo. Outra coisa que impede uma autônoma de ter segurança financeira é não ser assertiva, né, na manutenção do seu contrato. É você abrir inúmeras exceções, né, relacionadas a cancelamentos, a agendamento, a postura dos pacientes da família com a gente, né? Ser assertivo nas coisas que você determinou ali.
Né? Muita gente tem essa dificuldade, eu já falei aqui também, né? Da questão do contrato, da gente estabelecer algumas orientações, a forma que você trabalha e você cobrar que isso seja cumprido. Então isso interfere demais na nossa renda no final do mês. E outra coisa também que interfere nessa segurança financeira é você não ter uma mentalidade empreendedora, você não ter ações que façam com que as pessoas te procurem o teu serviço. Então, a gente esperar, Lara, tá, então eu vou ser autônoma, eu vou ser psicóloga clínica, vou ver só da clínica, e aí decidir isso e esperar que as coisas caiam do céu, não vai funcionar, tá? Você vai precisar calcular, você vai precisar se planejar, investir. Você também vai precisar identificar qual é o seu estilo de vida, gente, porque não vai adiantar você optar por isso e não ser o seu estilo de vida. A imprevisibilidade pra mim... Não, peraí, vou corrigir. Como é que eu posso falar? A insegurança, que é visto como insegurança pelas outras pessoas, né? De não ter a renda fixa por mês, me movimenta a sempre estar criando e buscando coisas novas. É um desafio pra mim, entendeu? Isso me faz ter ações que me fazem justamente conseguir ter essa segurança financeira. Então, se você quer entrar nessa vida, você precisa gostar também disso, gostar de se movimentar, de criar, de ter ideias novas, certo? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam sair com essa ideia que você não precisa depender. Você pode querer, mas você não precisa estar presa a só essa possibilidade. Porque você vai ter segurança financeira também se você optar em ser apenas, bem entre aspas, em ser apenas psicóloga clínica, certo? E não é apenas, porque a gente faz muita coisa quando tá aqui, mas você vai precisar ter toda essa mentalidade, precisa ter muitas ações que vão te levar a conseguir isso. Gente, um beijo pra vocês. Hoje eu não posso nem passar, porque eu tenho aula, vou dar uma aula de 8 horas. Só hoje, essa loucura. Tá certo? Beijo, tchau!